Herodes. Durante um século, uma dinastia governou com mão de ferro, reis que se diziam soberanos, mas que jamais dominaram o trono do coração. Esta é a história dos Herodes, e de como Deus, mesmo no meio das trevas, escreve luz. Na sombra do poder romano, surgiu uma linhagem de homens cujo nome ecoaria nos evangelhos como sinônimo de opressão, intriga e perseguição: Herodes. Mas o que muitos não sabem é que esse nome não pertencia a apenas um homem, mas a uma dinastia. 5 gerações de governantes que moldaram o cenário político, religioso e espiritual nos tempos do Novo Testamento. Cada Herodes foi diferente, mas todos foram marcados pela sede de poder. Desde Herodes o Grande, conhecido por sua crueldade e paranoia, até Herodes Agripa II, que testemunhou a pregação do apóstolo Paulo e se viu frente a frente com a verdade, sem jamais se curvar a ela. A história dos Herodes é, acima de tudo, um espelho da alma humana quando afastada de Deus. É a narrativa de corações dominados pelo medo de perder o controle, pela ganância, pelo orgulho, e de como até mesmo os maiores impérios se curvam diante do Rei dos Reis. Mas também é uma história que revela o pano de fundo por onde caminharam João Batista, Jesus, os apóstolos, e entender quem foram esses homens é lançar luz sobre o palco onde Deus revelou seu plano de salvação. Assim, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na dinastia dos Herodes. Vamos conhecer os personagens, suas escolhas, suas tragédias e o que podemos aprender com tudo isso. Porque mesmo em meio ao caos, Deus continua soberano. E Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma. Se esse mergulho na história te toca como me tocou ao escrevê-lo, deixe seu like e acompanhe cada detalhe dessa narrativa impressionante. Prepare seu coração, porque essa jornada vai te mostrar que, mesmo diante dos maiores tronos terrenos, só há um reino que jamais será abalado. Tudo começou com Herodes, o Grande Malti, o primeiro da dinastia, nascido por volta de 73 a.C. em Idumeia, região ao sul da Judéia. Herodes não era judeu de nascimento, mas edomita. Seu pai, Antípatro, havia se aliado aos romanos e garantido influência política para a família. Foi por meio dessa aliança que Herodes ascendeu ao poder. Em 40 a.C., o Senado romano o declarou oficialmente rei dos judeus, embora só tenha conquistado de fato o trono 3 anos depois. Herodes era astuto, carismático e um construtor incansável. Ergueu fortalezas como Massada, palácios em Jericó e a esplêndida cidade de Cesareia Marítima. Mas seu maior feito arquitetônico foi a grandiosa reconstrução do Templo de Jerusalém, uma tentativa de agradar os judeus, ainda que ele jamais tenha se rendido à fé judaica. Herodes era mais político que devoto, mais estrategista que piedoso. Por trás de suas realizações, porém, havia um coração atormentado. Dominado pelo medo de conspirações e traições, Herodes mergulhou numa espiral de paranoia. Mandou executar sua esposa preferida, Mariâmene, e também 3 de seus filhos acusados de conspiração. O imperador romano Augusto chegou a dizer: "É mais seguro ser porco de Herodes do que filho dele." Foi esse mesmo Herodes que, ao ouvir dos magos do Oriente que havia nascido o rei dos judeus, ordenou a morte de todas as crianças de Belém com menos de 2 anos. Ele temia perder o trono e, por isso, tentou destruir o próprio Messias. Essa crueldade, relatada em Mateus capítulo 2, é um dos episódios mais sombrios da história bíblica. Herodes morreu no ano 4 a.C., sofrendo de uma doença dolorosa e cercado de intrigas familiares. Seu reino foi dividido entre 3 de seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Cada um recebeu uma parte do território, mas nenhum deles herdou o prestígio ou a habilidade política do pai. Arquelau recebeu a Judéia e Samaria, mas governou com brutalidade. Tão impopular se tornou que, após apenas 10 anos, os próprios judeus pediram a Roma que o exilasse. E foi o que aconteceu. A partir daí, a Judéia passou a ser administrada diretamente por prefeitos romanos. Entre eles, um nome que mudaria a história para sempre: Pôncio Pilatos. Herodes Antipas, por sua vez, governou a Galiléia e a Pérea. Ele aparece diversas vezes nos evangelhos.
envolvido em acontecimentos marcantes. Foi ele quem ordenou a prisão e a morte de João Batista por causa da denúncia do profeta contra seu casamento com Herodias, esposa do seu meio-irmão, Herodes Filipe. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, versículo 20, que Antipas temia João, sabendo que era homem justo e santo, mas acabou cedendo ao orgulho e aos caprichos de sua esposa e enteada, Salomé. Mais tarde, Jesus seria enviado a ele por Pilatos durante o julgamento. Antipas esperava ver um milagre, mas Cristo não lhe dirigiu palavra alguma. Como diz Lucas, capítulo 23, versículo 9. Jesus nada lhe respondeu. O silêncio do Salvador diante daquele rei terreno ecoa como juízo contra um coração endurecido pela vaidade e pela incredulidade. Já Herodes Filipe, outro filho de Herodes, governou a região a nordeste da Galileia. Pouco se sabe sobre ele, mas sua figura ganha relevância apenas por causa de Herodias, sua esposa, que o abandonou para se casar com Antipas, uma união condenada tanto pela lei quanto pelos profetas. Esses 3 filhos de Herodes, o Grande, formaram o início da ramificação de uma dinastia que se entrelaçava em alianças políticas, traições e escândalos familiares, e cada um, à sua maneira, colaborou para que a história da redenção fosse escrita sobre um pano de fundo conturbado, reinos passageiros diante de um reino eterno. Enquanto os primeiros filhos de Herodes, o Grande, disputavam por porções do reino e mergulhavam em escândalos morais e políticos, uma nova geração se formava, marcada por ambições semelhantes e tragédias ainda mais profundas. Herodes Agripa I foi um desses descendentes. Neto de Herodes o Grande e filho de Aristóbulo, ele nasceu em Jerusalém no ano 10 a.C., mas passou boa parte da juventude em Roma, cultivando amizades na elite do império. Por ironia da história, foi esse laço com Roma que o conduziu ao trono. Agripa I era carismático e inteligente. Conseguiu o apoio do imperador Calígula e mais tarde de Cláudio, que o recompensou com territórios que o fizeram governar praticamente toda a antiga extensão do reino de seu avô. Ele foi o primeiro da linhagem a unificar novamente a Galileia, Samaria, Judéia e Pérea, sob uma única autoridade herodiana. Mas Agripa I também ficou conhecido pelas Escrituras por um episódio emblemático, a perseguição à igreja nascente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, lemos que ele mandou matar Tiago, irmão de João, e lançou Pedro na prisão. O mesmo capítulo relata sua morte. Em meio a uma celebração, quando o povo gritou que ele falava como um deus, Agripa não deu glória ao Senhor, e imediatamente foi ferido por um anjo e morreu, comido por vermes. O versículo 23 encerra o episódio dizendo: porque não deu glória a Deus. Esse momento representa muito mais do que o fim de um homem. É o juízo de Deus contra a arrogância. Agripa I, que poderia ter reconhecido a soberania divina, escolheu o caminho da vanglória, e por isso caiu diante daquele que não divide sua glória com ninguém. Seu filho, Herodes Agripa II, foi o último da dinastia. Educado à maneira romana, Agripa II nunca governou diretamente a Judéia, mas teve poder sobre regiões ao norte e também autoridade religiosa sobre o templo. É ele quem aparece no capítulo 25 do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo é levado à sua presença para se defender diante do rei. A cena é emblemática. Paulo, prisioneiro e acusado injustamente, está diante de um rei que conhece os costumes dos judeus e tem autoridade suficiente para compreender a mensagem do Evangelho. E o apóstolo fala com ousadia. Em Atos, capítulo 26, versículo 27, ele pergunta: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. E então, a resposta que ecoa pelos séculos: por pouco me persuades a ser cristão. Herodes Agripa II ouviu a verdade. Estava diante de um homem cheio do Espírito, com a palavra viva nos lábios. Mas sua resposta revela o drama de tantos corações. Ele se aproximou, mas não se rendeu. Viu a luz, mas não entrou nela. Com sua morte, a dinastia dos Herodes chegou ao fim. Um ciclo se encerrou, não apenas político, mas espiritual. Porque mesmo cercados de poder, influência e prestígio,
Nenhum deles se dobrou diante do Rei Eterno. Seus tronos se ergueram sobre a areia da vaidade e ruíram diante da rocha que é Cristo. E é nesse contraste que a mensagem se revela. Enquanto os reis da terra buscavam consolidar impérios temporários, Deus estava estabelecendo um reino eterno, não com espadas, mas com cruz. Não com muralhas, mas com graça. A dinastia dos Herodes, embora politicamente bem-sucedida por um tempo, foi marcada por um padrão trágico: ambição sem arrependimento, influência sem submissão e poder sem temor de Deus. Seus membros dominaram cidades, decidiram destinos e construíram monumentos. Mas diante da eternidade, todos caíram como folhas secas diante do vento do julgamento divino. O pano de fundo em que se desenrolava a história da salvação era dominado por intrigas palacianas, alianças com Roma e jogos de influência. Enquanto o céu se preparava para revelar o Messias, a terra estava ocupada com as disputas de uma família que, apesar de ter sido usada por Deus de maneira indireta, jamais entendeu o que ele estava fazendo. Um exemplo claro disso é o próprio Herodes, o Grande, que reconstruiu o Templo de Jerusalém. A obra era magnificente, com mármores importados, colunas imponentes e uma estrutura que chamava a atenção até dos romanos. E, no entanto, esse mesmo templo foi profanado pela ganância e pelo orgulho. Não houve reverência, não houve arrependimento. O templo físico foi erguido, mas o templo do coração continuava em ruínas. Enquanto Herodes construía, o céu se silenciava. Até que, em Belém, um choro de criança quebrou o silêncio dos céus. O rei havia nascido, e Herodes, em vez de adorá-lo, tentou matá-lo. Esta é a ironia da história dos Herodes. Homens que tinham tudo para reconhecer o plano de Deus, mas escolheram resisti-lo. Ao longo dos anos, cada Herodes repetia o mesmo ciclo. Buscava a aprovação de Roma, lutava para manter o trono, eliminava seus rivais, muitas vezes seus próprios familiares. A história de Alexandre e Aristóbulo, filhos de Herodes, o Grande, é uma das mais comoventes. Acusados de traição, foram condenados à morte por seu próprio pai. Antes de serem executados, suplicaram por perdão, mas Herodes estava decidido. A paranoia era maior que o amor. E assim foi com outros. Antipas, ao buscar a aprovação de César para se tornar rei, foi exilado. Herodes Agripa I, ao buscar glória diante dos homens, foi ferido por um anjo. Herodes Agripa II, ao ouvir o evangelho, preferiu a neutralidade à conversão. Cada um, à sua maneira, teve a chance de se voltar a Deus, e recusou. Mas Deus não se ausentou. Em meio a tudo isso, ele levantava profetas, preparava apóstolos e colocava João Batista para proclamar arrependimento nas regiões do Jordão. E ali, nas margens de um rio simples, longe dos palácios herodianos, nascia um movimento que mudaria o mundo. Porque enquanto os Herodes construíam torres, Deus preparava caminhos no deserto. E esse contraste é o que torna a história tão impactante. De um lado, reis com espadas, exércitos e influência. Do outro, homens simples com sandálias nos pés e a palavra nos lábios. E ainda assim, foi por meio do simples que o reino avançou. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. A dinastia dos Herodes representa o esforço humano de reinar sem Deus. Mas a cruz de Cristo representa o reinado de Deus nos corações humanos. Enquanto os Herodes buscavam tronos, Jesus se doou numa cruz. Enquanto eles exigiam ser servidos, ele lavava os pés. Enquanto eles mandavam matar para manter poder, ele se deixou matar para dar vida. E por isso, até hoje, é o nome de Jesus que permanece. Chegamos então ao final de uma linhagem marcada por esplendor externo e ruína interior. A dinastia dos Herodes foi um retrato vivo do que acontece quando o ser humano tenta construir reinos sem submeter o coração ao Rei dos Reis. A grande lição que tiramos de sua história não está apenas nas tragédias que enfrentaram, mas no contraste que suas vidas oferecem em relação àquilo que Deus estava fazendo em silêncio, nos bastidores. Enquanto Herodes, o Grande,
tentava manter seu nome na história através de construções e assassinatos políticos, o Senhor preparava o nascimento de Jesus num estábulo humilde. Enquanto Herodes Antipas agitava festas e banquetes nos palácios, João Batista clamava por arrependimento no deserto. Enquanto Agripa ouvia palavras de verdade e hesitava em crer, Paulo seguia em frente disposto a morrer pelo Evangelho. E o mais curioso é que, em certo sentido, Deus usou os Herodes. Eles foram instrumentos, ainda que inconscientes, para o cumprimento profético da história da redenção. A perseguição contra os cristãos, o julgamento de Jesus, a prisão dos apóstolos, tudo isso aconteceu em meio ao domínio herodiano. Mas onde os Herodes buscavam controle, Deus exercia soberania. Eles achavam que estavam no comando, mas aquele que governa sobre tudo já havia escrito o fim desde o princípio. A história dos Herodes é também um alerta. Nos mostra como o coração humano, quando guiado por orgulho, vaidade e medo, pode endurecer-se a ponto de resistir à própria voz de Deus. É possível estar perto das Escrituras como Agripa. É possível ouvir a pregação da palavra, como Antipas. É possível até ver o mover de Deus, como o próprio Herodes, o Grande, e ainda assim não se render. E quantas vezes isso se repete hoje? Quantos vivem perto da fé, da igreja, da palavra, mas não deixam que ela transforme seu interior? Quantos ouvem os apelos do céu, mas continuam construindo seus próprios reinos sobre a areia da vaidade, do ego, da autossuficiência? Os Herodes, com todo o seu esplendor, desapareceram. Seus tronos foram tombados. Suas construções, algumas viraram ruínas, outras se tornaram meros pontos turísticos. Mas o evangelho que eles tentaram calar continua sendo proclamado. O reino que tentaram impedir segue crescendo, não com espadas, mas com amor. Não com imposição, mas com redenção. E isso nos aponta para uma verdade maior. Não importa o quanto um homem tente reinar, só há um rei eterno. E ele não precisa de coroas de ouro, pois já foi coroado com espinhos. Não precisa de tronos de mármore, pois reina nos corações quebrantados. Não impõe servidão, mas convida à liberdade. Por isso, quando olhamos para a linhagem dos Herodes, não vemos apenas uma sequência de reis. Vemos um espelho, um alerta e também um convite para que, em vez de construirmos castelos de vaidade, passemos a erguer altares de adoração, para que troquemos o medo pelo arrependimento, a política pelo joelho dobrado, o controle pela entrega, porque o único reino que não terá fim é o reino de Deus. A dinastia dos Herodes nos deixa um legado sombrio, mas também profundamente revelador. Ao olhar para seus feitos, percebemos que o maior fracasso de um homem não está em perder um trono, mas em resistir ao trono de Deus. Eles foram reis diante dos homens, mas nunca servos diante do Altíssimo. E o coração que não se curva diante de Deus, por mais alto que suba na terra, cai diante da eternidade. Herodes, o Grande, tentou impedir o nascimento do Messias e falhou. Antipas desprezou o chamado ao arrependimento e silenciou o profeta, mas não conseguiu calar a verdade. Agripa se exaltou diante do povo e foi abatido pela mão de Deus. Agripa II teve a chance de se render à graça, mas se manteve neutro. E neutro não é o mesmo que salvo. O nome Herodes ficou na história como símbolo de tirania e resistência espiritual. Mas o nome de Jesus, aquele que eles tentaram ignorar ou destruir, permanece como o nome sobre todo nome. Enquanto os tronos de Herodes ruíram, a cruz de Cristo permanece de pé, redimindo vidas em cada geração. E essa é a lição que ecoa até hoje. O reino de Deus não depende de política, de impérios ou de dinastias. Ele cresce no coração dos humildes. Ele se manifesta onde há arrependimento. Ele triunfa em meio às perseguições. Ele não pode ser detido, negociado ou apagado. O que os Herodes tentaram impedir, Deus já havia decretado. E o que Deus decreta, ninguém pode desfazer. Por isso hoje a pergunta que fica é: o que estamos construindo? Estamos erguendo nossos próprios castelos movidos pelo medo de perder o controle? Ou estamos nos rendendo ao Rei que venceu com amor? O convite da cruz ainda está aberto, e a decisão que cada Herodes rejeitou, nós ainda podemos aceitar, porque o Rei ainda chama, ainda perdoa, ainda transforma,
Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre o verdadeiro rei. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e permita que a palavra continue alcançando vidas. Que você não seja como Herodes, que viu a verdade e resistiu, mas como aqueles que, ao ouvirem a voz de Deus, se renderam e foram transformados. Que o Senhor te abençoe e que o seu reino reine em sua vida hoje e sempre. Amém.